sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Foco na Gente, falando diretamente do segundo dia do RH Summit, o maior evento de RH do Brasil. Nosso convidado da vez é o Marcelo Tavano, CEO da Exato Digital. Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Nívia. É um prazer estar aqui com você. Mais uma gravação aqui que saiu de conexões que aconteceram organicamente na feira. Então, total, maravilhoso. Muito feliz de tê-lo aqui conosco. Marcelo, para quem não te conhece, quem é o Marcelo? Olha, bela pergunta para conhecer. Eu sou uma pessoa do mundo da tecnologia. Tive passagem em várias empresas desse mundo da tecnologia, Microsoft, Samsung, nas Big Techs. Nos últimos 10, 12 anos, eu estou no mundo das startups. Eu quis ficar um pouco mais próximo da inovação real, na veia, que é esse mundo das startups, né? Comecei me conectando como investidor anjo de algumas startups, mas o meu negócio não é investir, o meu negócio é operar uma startup. E aí eu encontrei a turma da Exato, que num momento maravilhoso. A Exato foi fundada por duas pessoas, o André e o Leandro, que são gênios da tecnologia, né? Então criaram um produto que é fabuloso e estava no momento de escalar o negócio. Perfeito. O Bradesco é um dos nossos sócios, e aí ele investiu para ter um crescimento, e eu entrei com essas habilidades complementares, mais para ajudar a organizá-los e escalar e atender mais clientes no Brasil e em outros países. Perfeito. E aí, já pegando aí um pouco da sua trajetória, qual a principal diferença que você observou entre trabalhar no startup e trabalhar numa empresa que já é consolidada, grande de mercado? Sem dúvida, a velocidade. A velocidade? A diferença, o tempo entre você tomar uma decisão, criar um projeto e executar, ele basicamente não existe se você não quiser, numa startup. Numa grande empresa, naturalmente, você tem processos mais pesados. Mesmo empresa de tecnologia, tem uma série de questões que você precisa lidar com, eventualmente, interesses que não estão completamente alinhados entre as áreas. E você tem uma parte mais política aqui para chegar ao seu objetivo e conseguir executar o que precisa ser executado. Sim. Numa empresa como a Exato, numa startup e nas outras startups que eu acompanho de alguma forma, a diferença não existe. Um executivo numa grande empresa gasta 1/3 ou mais do tempo para tentar convencer as pessoas de executar alguma coisa. Sim. Você remove todo esse tempo numa startup e simplesmente toma a decisão e executa. Eu particularmente adoro esse ambiente, porque aí de fato você consegue evoluir. E ver a mudança. Ver a mudança, ver o impacto que você está fazendo e você tem interações rápidas. Perfeito. Eventualmente não funciona, mas não tem problema nenhum. Parou, olhou, definiu os critérios de sucesso, não atingiu, parte para a próxima. E é rápido, corrigir rápido também, né? Essa é a forma que a gente precisa pensar numa startup, que é, vamos fazer, assim, é menos teoria e mais prática. Vamos receber, ao invés de ficar numa reunião, vamos receber o feedback do mundo real. Sim. Dos clientes, dos prospects, dos leads. O que eles falam, o que o mundo real fala versus o que a gente acha que vai acontecer. O melhor feedback é o do mundo real. Perfeito, e eu acho que isso também vai muito já até mesmo para o mundo do RH. A gente sempre vai trazer aqui, né, porque é a nossa realidade, mas também o que a gente fala é o que eu penso na minha cadeira, no escritório, não é o que vai acontecer ali na prática quando eu executar a solução. Perfeito. Eu só vou ter isso quando eu for escutar, executar, para poder ter esses feedbacks na prática, na vida real, como você bem trouxe. Perfeito. O que a gente tenta fazer numa startup é virar uma máquina de aprendizado. Perfeito. Você vai executando, vai aprendendo, vai elevando a sua barra, na próxima execução você vai ter algo melhor e vai evoluindo. Porque ninguém é dono da verdade, a tecnologia, você tem acompanhado como está mudando, ninguém previa a IA no nível que está hoje. Isso. Imagina daqui a 1 ou 2 anos, ninguém sabe. Quem fala que sabe, tá errado, tá mentindo ou tá muito otimista. Então o que a gente precisa colocar energia de verdade é como que a gente cria uma organização que é muito boa em aprender e ajustar e continuar executando. Incrível. E aí, exatamente falando então sobre essa questão da velocidade da tecnologia, velocidade da inovação, como é que a gente consegue equilibrar segurança e estabilidade com eu preciso inovar e eu preciso ser rápido para isso? Você precisa colocar uns guardrails, você precisa colocar uma certa estrutura limítrofe e operar dentro dessa estrutura. Perfeito. O que eu vejo de problemas em startups é quando essa estrutura básica não está lá. Quando tudo é possível e vale tudo. E aí as coisas começam a ter desvios não desejados, em especial quando não tem uma mínima governança. De novo, uma startup de sucesso nunca vai ser engessada, mas ela precisa ter alguns princípios de governança que vão permitir que façam os testes, que teste novas tecnologias, que faça coisas diferentes de uma forma segura para o time,
para os investidores, para todo mundo que está envolvido com essa startup, inclusive para os clientes. Com certeza, até para garantir exatamente o funcionamento, né? A pessoa que ali está consumindo, está pagando para aquele serviço ou produto, ela vai ter o retorno que ela está buscando. Exatamente. Quando no mundo que a gente tem os princípios de LGPD, por exemplo. Sim. Privacidade, uso dos dados, que assim, é uma bíblia que a gente usa para poder operar dentro disso, porque os nossos clientes operam dentro dessa premissa também. Então, um exemplo de estrutura mínima que a gente tem que ter em como a gente captura, como a gente armazena os dados, como a gente lida com os dados de uma forma totalmente compliant à LGPD. Perfeito. Isso vai auxiliar até vocês se tornarem fornecedores de empresas, né? Porque, por exemplo, essa aqui é a Adecco, quando a gente vai contratar algum parceiro, vai buscar algum parceiro no mercado, tem um grande e vasto extenso formulário, porque vocês também precisam estar adequados às regras que a Adecco segue. Então não adianta, né, como você bem trouxe, ser uma startup sem nenhum tipo de governança, de compliance, porque quando eu for fornecer para uma grande empresa, ela não vai aceitar, porque isso vai ferir os compliance e a governança que ela tem. Esse é um dilema muito grande nas startups, porque as startups querem vender para grandes empresas, querem ter grandes empresas, mas tipicamente elas não querem seguir se adequar, o caminho, né? Porque dá trabalho, demora, é um ciclo de venda longo. Entre 3 e 6 meses, a gente teve um grande cliente que a gente assinou um contrato recentemente, que demorou 9 meses o processo. Nossa, ele avaliou, uma gestação, né? Uma criança. Foi literalmente isso. Avaliou nossa infraestrutura e tecnologia, avaliou muito como a gente lida com os dados deles e dos clientes deles. Sim. Avaliou a competência técnica, obviamente, do produto, testou o produto. Sim, é parte do jogo isso. E, ao mesmo tempo, é um ciclo mais longo, mas, obviamente, uma relação mais longa com esse cliente. Perfeito. Esse mercado enterprise, corporate, onde a gente escolheu atuar, são as regras do jogo. Você precisa estar adequado a isso. Se você precisa de um ciclo de venda menor, vai para o SMB ou B2C. Por outro lado, você tem um investimento muito maior na aquisição desses clientes. Exatamente. Então, são os trade-offs que você tem que ter como definição estratégica. Perfeito, perfeito. E aí a gente já falou muito sobre a Exato, como vocês foram fundados, mas caso alguém esteja aqui caindo de paraquedas, não sabe o que é a Exato Digital, você pode dar uma breve descrição da companhia? Em resumo, a Exato é uma empresa que gera mais confiança nas relações e transações. Perfeito. Então, um dos produtos que materializa isso é o Background Check. E o melhor cenário de uso para a gente é no recrutamento. Então, hoje a gente tem acesso a mais de 50 fontes públicas e basicamente em tempo real a gente responde se uma pessoa está habilitada ou não para iniciar um processo de recrutamento e seleção numa empresa, de uma forma totalmente tecnológica. Perfeito. E aí tem algum outro serviço que vocês oferecem além do background check? A gente faz todo tipo de validação de ID, todo tipo de validação de transações eventualmente. Tem uma série de serviços, incluindo monitoramento. Tem algumas empresas que têm funcionários em áreas mais críticas, como centros de distribuição. Perfeito. Que movimentam valores, etc. Ali, além do background check, a gente cria um modelo de monitoramento ativo. Então, imagina, tanto para funcionários quanto para fornecedores. Então, os times internos, eles não recebem um relatório apenas. Eles olham o dashboard e esse dashboard é atualizado todo dia por nós, que a gente está varrendo todas as bases de dados o tempo todo, e se surge alguma coisa específica que aquela empresa determinou que não gostaria, exemplo típico, um processo criminal. Se alguém que trabalha no centro de distribuição eventualmente tem um processo criminal, a empresa vai avaliar o que fazer sobre isso, mas ela vai ter essa informação. Isso é muito comum, Nívia, também em empresas que têm funcionários, que têm parceiros que não são funcionários. Empresas de aplicativos de delivery, de motoristas, que têm a sua reputação atrelada àquele colaborador, aquela pessoa, né? É uma pessoa que não é um colaborador direto. E aí esse serviço de monitoramento funciona muito nesse cenário, porque, de novo, a marca, ela está em risco ali. Se alguma coisa acontece, aquela pessoa está levando a marca, enfim, do responsável pela plataforma. Isso. E é realmente importante a gente prezar pela marca, né? Até a gente aqui como Adecco, essa parte de background check, de fazer essas validações, é uma etapa essencial do nosso processo. Entendendo sempre a realidade do cliente, o que é que ele precisa ver, o que é que ele precisa ali realmente captar daquele candidato. Até também para a gente poder responder às diretrizes de compliance e governança que o nosso cliente exige. E aí, até um ponto que a gente estava conversando aqui, né, antes de chegar ao nosso videocast, foi exatamente de quando, dentro do processo seletivo, essa etapa ela deve ser incluída. Porque a gente aí começa a falar de valores, a gente veio muito aqui nos nossos videocasts falando de um RH de dados, de um RH de números, que entende do impacto financeiro que ele gera, tanto de despesas como também de retornos e possíveis ali savings.
E aí eu acho que vocês entram como grande parceiro para entender em qual momento ideal esse processo pode ser alocado. Essa é a forma que a gente enxerga a parceria, que não é Perfeito. uma relação só transacional. Uhum. Aqui a gente tem uma discussão um pouco mais de longo prazo, olhando o resultado, uma agenda conjunta. Sim. Um resultado conjunto. Então, enfim, o que a gente prefere fazer? O que os dados mostram que é melhor que a gente faça? Que a gente mova o processo de background check para o início do processo de recrutamento e seleção. Uhum. Porque, tipicamente, entre 7% e 10%, isso varia de acordo com os critérios que a empresa determina. Mas, tipicamente, quando a gente fala de processos criminais, entre 7% e 10% das pessoas são desclassificadas no início do processo. E esses 7% e 10%, elas iriam para todas as etapas. No caso da DECO, por exemplo, como a gente falou, tem de 7 a 10 etapas, que você economiza de horas de pessoas. Sim. Porque as pessoas foram eliminadas no início do processo. Então, com dados, a gente consegue mostrar, a gente até faz uma calculadora online, o quanto em reais tem de economia para a empresa, e aí a operação se torna muito mais eficiente, porque você tem o uso da hora das pessoas, uma coisa real, não Isso. algo que não vai ser bem utilizado depois. Incrível. Eu acho que exatamente esse é o caminho. A gente começar a perceber essas potências de tecnologia tem, né? E aí também entender o que é que funciona e o que é que não funciona. Porque a gente também vê muito, né, agora, né, nesses últimos dias, anos, algumas tecnologias que vêm apenas como modinha, que vêm ali como negócio, que tá o hype, que a gente acha que vai engrenar, mas nunca engrena. O que é que você viu recentemente como inovações e tecnologias que realmente funcionam na prática e no dia a dia? Olha, o grande tema é AI, né? Então, assim, AI tem o hype e tem o real. Sim. Então, no mundo de startups, tem muita startup que simplesmente pegou o seu próprio nome e colocou .ai, e aí virou um negócio de AI. Mas quando você começa a entrar no detalhe, não é um negócio básico de AI real. Então, agora, tudo que a gente fala de usar os modelos de negócio de AI, tem uma evolução clara aqui. Eu vou te dar um exemplo do que a gente tem enxergado. A tecnologia, até onde a gente estava hoje, é uma tecnologia baseada em nuvem. Ela resolvia melhor do que a tecnologia anterior, porque você, como empresa, paga o que você consome apenas, o que faz sentido, torna o negócio muito mais eficiente, mas ainda assim você tem alguém para operar aquela solução. Então, se tem uma solução que paga por quanto você usa, não é uma licença perpétua como antigamente tinham, mas você tem um time ali operando, sendo treinado, que quando tem um turnover precisa treinar uma outra pessoa para operar uma plataforma, um ERP ou algo do tipo. AI ajuda nessa camada de pessoas, de serviço. Entrega o software, mas entrega também uma ação que uma pessoa deveria tomar inicialmente. Então aqui é um jogo diferente, de fato. Aqui é importante qualificar as pessoas para irem para um nível diferente, mas com a inteligência artificial, agentes e a coisa para onde está indo, ela ocupa o espaço do software e o espaço da operação desse software, que ele toma as ações com base nos seus critérios por si só. Isso. Eu acho que essa migração da IA para um agente autônomo é o nosso grande próximo passo falando de mercado de trabalho, né? A Adecco, recentemente, ela abriu uma empresa em parceria com a Salesforce, lá no Vale do Silício, focada só na produção de agentes autônomos, já começando a antever como é que será essa força de trabalho do futuro. E aí é um tema que pra gente ainda é muito novo, mas que eu acho que quando a gente começar a tomar mais mão, assim como a gente tomou mão da IA mais generalista, a gente vai perceber que tem tanta atividade que a gente gasta tempo hoje em dia que poderia ser automatizado ou direcionado totalmente para um agente, né? Assim, eu vou dar um exemplo muito bobo, tá? Que é o meu próprio. Que assim, você pode fazer basicamente qualquer coisa, mas eu não sou técnico, eu adoro tecnologia, mas não sou um cara de tecnologia, não sou um programador. Eu criei um agente para mim que, em 5 minutos, que simplesmente ele olha o meu calendário, tem acesso ao Google Calendar, então ele olha meus compromissos do dia ou da semana, ele verifica quem são as pessoas, se são pessoas de fora da Exato, ele busca o perfil dessas pessoas no LinkedIn, busca o histórico de e-mails que eu troquei com essas pessoas e me manda o e-mail 1 hora antes da reunião com sugestões, com o background da pessoa, com o perfil, quais são os tópicos que eu deveria falar com essa pessoa. Ele ajuda no meu processo de preparação. Sim. É isso, economiza algumas horas do meu dia e para mim tá ótimo. Mas um exemplo assim minimalista e até bobo de como um agente pode servir em proporção muito maior. No caso que você citou da Adecco, imagina que esse agente vai também já fazer um background check. Sim. Sozinho. E aí vai chegar uma resposta para alguém, ao invés de ter que fazer todo o processo manualmente. Faz toda a parte de triagem, que também acaba sendo algo mais manual. A gente hoje em dia tem várias ferramentas e inteligências para fazer match
entre candidato e vaga. Então, quando eu tenho isso, tem um agente só para fazer os ajustes finos. Ou até mesmo a gente, pelo que a gente tem aqui como companhia, também seria para a gente ceder esses agentes automatizados para o nosso cliente. Então, até pensar o que é que você, dentro da sua operação, pode automatizar, não tem a tecnologia ou como a gente, como a Adecco, fornece isso para você. Então, é realmente a gente também começar a pensar, e agora é realmente sendo criativo, pirando um pouco o cabeção, né, como a gente brinca, para dizer quais são as possibilidades que eu nunca visionei. Isso aí que você trouxe é um exemplo fácil, mas que é um primeiro passo. E aí eu acho que o que muda agora é que cabe ao ser humano fazer a pergunta certa e começar a ser inconformado, né? O que é da minha rotina não faz sentido estar gastando tempo que eu poderia, de alguma forma, automatizar, delegar para uma tecnologia me apoiar nesse processo. Eu vejo 3 pontos interessantes aqui. Primeiro, esse da pergunta certa, poxa, é algo fundamental para as pessoas aprenderem e fazerem. Mas tem um segundo que é, poxa, como a gente ajuda as pessoas a terem um pensamento crítico, inclusive sobre as respostas que a IA está mandando. Com certeza, com certeza. Você tem que ter uma visão crítica, não dá para acreditar numa verdade absoluta, porque é uma tecnologia em desenvolvimento. Então, e esse é uma coisa, eu olho para o meu filho, o meu estímulo para ele é isso, tem uma visão crítica, não é dar um copy-paste e assumir como verdade. E a terceira coisa é começar a preparar as pessoas de uma forma mais geral, no Brasil, no mundo, para assumirem posições que sejam menos operacionais e que sejam menos suscetíveis à substituição por uma máquina. Então, aí é um trabalho mais de longo prazo, de educação, estrutural, que aí até o país precisa olhar como um todo, como garante que essas pessoas podem se deslocar, estão capacitadas para deslocar para funções onde ela é empoderada pela IA e não substituída pela IA. Exatamente, porque senão a gente vai criar uma ruptura, né? A gente hoje em dia já fala muito de escassez de talento, que a gente busca os talentos e não tem, e aí também, pensando nesse cenário que você trouxe, a gente vai criar uma ruptura, porque eu vou estar procurando pessoas que não estão preparadas para ocupar os cargos que eu preciso, porque a IA já entrou ali para fazer aquela base mais operativa e repetitiva do processo. E isso pode dar um impacto muito grande na economia para o bem e para o mal. Como você falou, com a ruptura, o impacto para o mal na economia, e com a preparação das pessoas, a capacitação das pessoas, um impacto super para o bem. Que aí as pessoas vão ter trabalhos, sabe, de mais impacto, elas vão se sentir melhor, e a economia como um todo vai crescer. Perfeito. A gente falou um pouco aqui do papel da economia, do governo, de todo mundo, né, sociedade, nessa preparação, mas também pensando agora como empresa, a gente também tem um papel dos líderes para ser um facilitador e auxiliar nessa educação dos seus colaboradores que vão, de alguma forma ou de outra, ter que começar a utilizar essas novas tecnologias. Como você vê o líder como esse facilitador e nessa interação de novas coisas que estão entrando? 3 aspectos importantes, acho que essa é a pergunta crucial. 3 aspectos. Primeiro, o líder precisa dar clareza para as pessoas. Sim. Então, assim, o que significa isso? Por que a gente está fazendo isso? Essas são as respostas que o líder precisa ter e precisa estar disposto a articular para todo mundo, para o seu time, em detalhes. É simples dizer, mas é muito difícil chegar nesses porquês e as pessoas têm que ir para um certo caminho. O segundo é prover uma estrutura. Tudo bem, é aqui que a gente vai chegar, é por conta disso que a gente vai chegar, mas assim, qual que é a estrutura que a gente vai ter para suportar essa movimentação? E voltando para um ponto que a gente falou no início, colocar alguns limites. Sim. Onde as pessoas precisam jogar, dar contexto para essas pessoas poderem operar bem. E, na minha opinião, o terceiro é o exemplo. É o exemplo. Você precisa ser o exemplo dessa mudança, sempre. Assim, não é dar o discurso, é o famoso walk the talk. Tem que ser o exemplo e tem que ser preparado para essas mudanças tecnológicas. As pessoas precisam olhar para você como uma inspiração prática, não uma inspiração por inspiração, mas fala, poxa, legal, esse é o modelo que eu deveria seguir, não dar um copy-paste, mas como princípio, como padrão. Eu vejo essas 3 coisas, então, clareza, estrutura e exemplo como o papel do líder nesse momento novo. E às vezes são coisas pequenas, do tipo, poxa, tem uma ideia que alguém deu pra gente lá esses dias, poxa, vamos fazer, para mudar a mentalidade das pessoas com relação à tecnologia mais disruptiva, como o AI, a gente vamos colocar no segundo monitor da pessoa o AI e no primeiro o trabalho dela, porque ela vai se acostumar até ali aquele parceirinho. Vai ser um companheiro, vai ser não dá nem para chamar de estagiário, porque o poder é muito maior do que esse, é o poder de muitos profissionais. Eu gosto somados. Da Microsoft que chamou de Copilot, né? Que é o seu copiloto. Para mim é a melhor definição. Só que aí você lembra que o seu copiloto está lá o tempo inteiro, e aí você
começa a usar como um sistema operacional, não como um Google, como uma busca sofisticada. Um motor de busca, né? Não é mais motor de busca, é realmente algo que pode potencializar o seu trabalho de uma forma significativa, né? Ao extremo. E a sua vida, né? E a sua vida. Hoje eu... Roteiro de viagem é tudo feito pelo ChatGPT. Já viagem é maravilhoso. Assim, você coloca o perfil, busca, preços, assim, sites, tudo, sai com tudo pronto. É muito legal. E aí eu acho que é muito bom você trazer, né, da liderança a questão de ter essa parte inspiradora, ter também essa parte de clareza, para que também a gente possa, através da liderança, conseguir criar um ambiente seguro. Né? Porque quando a gente fala de mudança, de transformação, eu acho que o primeiro passo e algo que a liderança ela tem que incentivar também muito é dizer, gente, isso aqui veio para ajudar, não veio aqui para tirar trabalho de ninguém, a gente obviamente tem que mudar e evoluir para poder responder para essa mudança, mas estamos aqui todo mundo junto aprendendo, eu vou aprender junto com vocês, que eu também não sei de tudo, né? E a gente consegue fazer uma construção que se torna muito mais agradável, muito mais fácil e fluida do que algo que a pessoa vai chegar e vai ter medo direto, né? Isso, outro ponto crucial que você tocou. E essa segurança precisa vir através de ações. Sim. Então, a liderança precisa tomar ações que deem essa paz de espírito para as pessoas, de fato, tentarem coisas novas, usarem AI, enfim, seguirem um caminho de experimentação. E para mim isso conecta com um outro ponto importante da liderança, Nívia, que é o seguinte, que é, normalmente você escuta um discurso do tipo, nas empresas, queremos os melhores talentos, queremos atrair as melhores pessoas, queremos buscar aonde for, não importa, eu quero ter o meu melhor time. Só que aí você chega, contrata as pessoas e diz exatamente o que elas têm que fazer. E fala, ó, você tem que ir do ponto A ao ponto B dessa forma. Aí você não precisa dos melhores talentos, né? Aí você precisa talvez de um robô, exatamente. Você precisa muito mais dar contexto e o porquê para que as pessoas entendam onde elas estão operando e elas possam vir com as respostas de uma forma, sabe, que você soma, propositivo, você soma e vai ter um resultado melhor. Então, para mim, tá tudo conectado. Exatamente, eu acho que faz muito sentido. Assim, já estamos chegando no final da nossa conversa, Marcelo, mais uma conversa muito gostosa aqui por mim. Ficaria aqui horas conversando com você, mas eu acho que a gente já encerra com uma pergunta que está muito no contexto do que a gente chegou falando até agora, que é: que dica você daria para um líder que quer focar na sua gente? Entender quem são essas pessoas. Entender profundamente quem são essas pessoas. Isso é o número 1. Uhum. O papel do líder é entender. Ele tem que saber quem são as pessoas, tem que saber quais são as coisas que motivam essas pessoas, quais são os desejos, quais são os sonhos, por que ela está trabalhando lá, como que o trabalho na empresa conecta com algo maior na vida dessa pessoa. Sim. E não o contrário. Sabe, a empresa tem que estar dentro de um plano de vida maior, de um plano profissional maior daquela pessoa. Em todos os níveis. O líder tem a responsabilidade de entender isso, não importa a quantidade de colaboradores que ele tenha. Incrível, eu acho que é exatamente esse caminho. A gente trabalha para viver e não vive para trabalhar, né? E eu acho que a gente, como líder, que ocupa esse papel, até mesmo de despertar isso na pessoa, que tem gente que realmente está tão no piloto automático, de realmente só ver o trabalho, só vive para trabalhar, e quando eu entendo a pessoa a fundo, entendo o que a motiva e como isso se conecta ao propósito de vida dela, eu consigo até fazer algumas transformações mais provocativas e dizer, gente, vamos deixar um pouquinho aqui só o foco no trabalho, vamos pensar no bem-estar, vamos pensar em outros temas que são importantes para que o trabalho ele realmente edifique e seja algo prazeroso, né? E o que a gente quer é estabelecer uma relação de longo prazo com as Sim. pessoas. Assim, não é não é uma relação transacional. Uhum. Você me entrega alguma coisa, recebe um salário e acabou. Não. É mais do que isso. Eu tenho na minha visão, eu não gosto muito de considerar a empresa uma família. Para mim, a metáfora mais adequada é um time de esportes de alta performance. Perfeito. Porque ali você tem dependência que das pessoas gerarem o impacto delas e tem que fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Não é aquela coisa, tá tudo bem sempre. Às vezes não tá tudo bem, vamos sentar, vamos discutir com transparência e resolver. Mas todo mundo espera um alto impacto dos demais. E esse é a importância do ambiente seguro, para que todo mundo possa Sim. performar no seu maior nível de impacto. Perfeito, Marcelo. Marcelo, foi muito bom conversar com você, adorei as nossas trocas, também. Conhecer um pouco mais da Exato, que é um parceiro tão querido nosso. Como a gente falou, né, temos muitas coisas ainda para construir pela frente, mas é porque exatamente a gente tem uma base de parceria muito grande. Então, muito obrigada por ter topado esse papo conosco. Adorei, Nívia, super obrigado pela parceria, obrigado pelo papo, pela condução, foi sensacional. Não, que bom. Vamos agora curtir a feira, né? Aproveitar Bora. Agora essa tarde de feira. E muito obrigada a você que assistiu até aqui. Até o próximo episódio.